Sabe aqueles ditados que a gente ouve desde criança? Pois é, às vezes eles escondem uma sabedoria muito, mas muito profunda. Hoje a gente vai pegar uma dessas frases bem conhecidas e usar como uma chave para abrir uma porta. E atrás dessa porta tem uma verdade espiritual poderosa sobre a ligação entre o que a gente faz e o que a gente recebe. É sobre como uma pequena escolha pode começar uma transformação gigante. E o nosso ponto de partida é esse aqui. Quem sai na chuva é pra se molhar. Parece óbvio, né? Quase bobo de tão simples. Mas e se por trás dessa lógica toda existisse um segredo sobre como as nossas intenções acabam moldando a nossa realidade? É exatamente em cima dessa ideia que a gente vai construir toda a nossa conversa de hoje. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Primeiro, a gente entende o princípio da chuva. Depois, a gente vai ouvir o convite da fonte. Na sequência, vamos analisar a anatomia da fé, falar sobre o perigo da passividade e, por fim, chegar no clímax, um mergulho de entrega total. Cada passo vai nos levar mais fundo nessa reflexão. Então, vamos lá, começando pelo começo. Nessa primeira parte, a gente vai desmontar essa ideia da chuva para entender melhor. O que essa relação entre sair na chuva e se molhar de fato nos ensina sobre causa e efeito, mas num nível bem mais profundo? Olha só que interessante esse processo. É uma corrente lógica perfeitinha. Intenção, exposição e consequência. Primeiro, vem a decisão de sair. Depois, o ato de botar o pé na chuva. E, claro, o resultado inevitável é ficar molhado. Não tem mistério nisso, né? A consequência é um resultado direto da escolha que foi feita. E agora, a gente vai construir uma ponte. E se essa chuva, essa coisa que está ali disponível para todo mundo, fosse uma metáfora para algo muito maior? No campo espiritual, existe essa mesmíssima dinâmica. Algo é oferecido, mas precisa de uma resposta, de uma ação da nossa parte para que a coisa aconteça de verdade. Seguindo em frente, vamos ver como essa ideia de provisão e resposta não é só uma teoria, não. É, na verdade, um convite direto, um chamado que nos coloca bem de frente com uma escolha que é super pessoal. Ouve só esse convite. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Repara bem, a fonte, a solução para a sede, ela está ali, disponível. Mas o convite exige duas coisas da pessoa: vir e beber. A responsabilidade, no fim das contas, é de quem sente a sede. E isso aqui ilustra de um jeito incrível os 3 verbos que são a base da vida espiritual. Consegue ver o paralelo com o primeiro slide? É reconhecer que existe uma necessidade, depois tomar uma decisão, um movimento, e finalmente pegar para si o resultado. Então, aqui está o ponto central da coisa. A fonte está jorrando para todo mundo ver, mas só bebe quem decide chegar perto. A oferta divina está sempre ali, disponível, mas ela não força a barra, sabe? O benefício só chega para quem participa ativamente. Bom, e tudo isso leva a gente a uma pergunta fundamental. O que é ter sede de verdade? Nessa terceira parte, vamos dar uma olhada na anatomia da fé e descobrir por que um desejo espiritual genuíno é sempre uma força que nos empurra para a ação. A imagem que o salmista usa aqui é, nossa, incrível. Ele não fala, eu gostaria de um pouquinho de água. Não, ele diz que a alma dele anseia desesperadamente, como uma corça com sede. É um desejo que vem das entranhas, uma necessidade que praticamente obriga o animal a procurar pela água. É um desejo que gera movimento. Pensa comigo. Um animal com sede não fica parado, esperando a água aparecer na frente dele. Ele se mexe, ele fareja, ele busca. Ficar parado seria a morte dele. Da mesma forma, uma sede espiritual que não faz a gente se mover, que não nos leva a buscar, talvez não seja sede de verdade. E é aqui que tudo se encaixa, que as peças se juntam. O ditado popular e a verdade espiritual andam de mãos dadas. A chuva disponível é a graça acessível, ou seja, é a bondade, o favor de Deus que está sempre ao alcance. E a exposição voluntária é a fé ativa, a nossa decisão de se mover na direção dessa graça. Mas e quando a gente quer o resultado, mas sem a parte da ação? Na nossa quarta etapa, a gente vai encarar de frente o perigo da passividade. Aquele conflito interno de querer a água, mas não querer o trabalho de sair na chuva para pegar. Esse é um dilema que, vamos ser sinceros, talvez todo mundo enfrente em algum momento. A gente quer a paz, a transformação, a saciedade que a fé promete. Mas será que a gente está disposto a se expor, a caminhar até a fonte? Essa é a grande contradição.
querer o fim da jornada sem querer dar os passos do caminho. E no fim das contas, a verdade é bem direta, sem rodeios. A transformação espiritual acontece perto da fonte, não à distância. Não existe atalho. O único caminho é um movimento em direção a ela. E agora a gente chega no ponto mais alto da nossa reflexão. E se a questão não for só sobre se molhar um pouquinho na chuva, mas sobre mergulhar de cabeça? Vamos explorar a diferença gigantesca que existe entre uma simples exposição e uma imersão total. Sabe, só tocar na água, só se molhar um pouquinho, é uma coisa completamente diferente de uma transformação total. Uma experiência superficial, ela não tem o poder de gerar uma mudança profunda. O verdadeiro ato de fé, aquele que realmente transforma, não é só chegar perto, é um mergulho, é entrega total, é aquele momento em que a gente para de se proteger e simplesmente se joga, por inteiro, na experiência. Tem história na Bíblia, a de Naamã, que é o exemplo perfeito disso. Ele hesitou, ele relutou, mas a cura só veio quando ele obedeceu por completo e mergulhou no rio. A transformação não estava em tocar a água, mas na submissão do mergulho. E o que esse mergulho representa, então? É muito mais do que só se molhar. É renunciar ao controle. É a morte daquele eu antigo que insiste em se proteger o tempo todo. É um ato de entrega total. Uma decisão pública que marca o começo de um ciclo completamente novo. E é exatamente por isso que o batismo no Novo Testamento é um símbolo tão poderoso. Não é só jogar uma aguinha, um borrifo superficial. É uma imersão completa. Simboliza uma morte, o sepultamento da vida antiga e uma ressurreição para algo totalmente novo. E tudo isso nos traz para a ideia central de toda essa conversa. A provisão divina está sempre aí, presente, como a chuva que cai ou a fonte que jorra sem parar. Mas a participação humana, essa é sempre necessária. A graça é um presente, mas a fé é uma resposta a esse presente. E assim, a gente termina com essa imagem na mente. A fonte está aberta, a chuva está caindo. A questão, no fim, não é se a provisão existe, mas qual será a resposta diante dela. Continuar na margem, só observando de longe, com medo de se molhar, ou tomar a decisão de mergulhar?